o vídeo 3 da oficina de teatro para professores que querem dar aula de teatro. Então, hoje o tema é teatro para quem? Para quem que eu vou fazer teatro? Eu tenho uma oficina de teatro, estou lá com os meus alunos e pensei numa apresentação. Quem é o meu público? Essa é a primeira reflexão. É um público de igreja? É um público de escola? É uma comunidade? Qual é o meu objetivo? É um processo curto ou montagem de espetáculo? Será que essa oficina é de curta duração? Mesmo que ela seja de curta duração, faça um pequeno processo para que os alunos apresentem, nem que seja de um assim para o outro, e que o público seja vocês mesmos. Porque a experiência cênica, ela precisa e carece de um público. Então, é necessário que você faça algo para apresentar. Então, nós temos que pensar sobre o tema. Será que esse tema dessa produção que eu vou fazer com os meus alunos da oficina ou das aulas de teatro, ela é sobre datas comemorativas? Olha, existem inúmeras possibilidades. Não precisa você pegar um texto pronto. Você pode adaptar uma parte, você pode fazer em cima de uma poesia, de um objeto cênico, baseado num filme, numa música. Então, tem muita coisa que você pode produzir a partir de um elemento simples. Basta criatividade. Então, é só pensar qual tipo de teatro você quer fazer. É para divertir? É para pensar? É para refletir? Bom, exige planejamento também. Claro, tem que estabelecer um cronograma. Aqui eu vou começar, depois tem os ensaios. O professor, na verdade, é um grande diretor. Então, hoje eu vou indicar que vocês procurem na internet apostila de direção. Tem uma apostila de direção, um blog Fazendo Teatro Amador, que está bem especificado os elementos que produzem um diretor. Tem uns questionamentos interessantíssimos que você pode fazer enquanto diretor, para se você está atingindo os objetivos. Consulta e você vai gostar e está acessível a todo mundo. É o blog Fazendo Teatro Amador, a apostila de direção teatral. Procure lá. Também vou indicar a vocês que leiam Augusto Boal, Jogos para Atores e Não Atores. Esse livro é interessantíssimo, ele fala sobre não só os jogos, mas ele analisa o contexto, analisa a necessidade desses jogos. Bom para você que quer ser professor de teatro e diretor de alguma apresentação, porque quem é professor de teatro acaba virando um diretor, e entender o processo. E também tem umas dicas de jogos muito bons, então leiam, é interessante. Bom, eu tenho que pensar, enquanto professor de teatro, sobre a aula, o texto, a minha função enquanto diretor, quem é o diretor, os elementos cênicos que eu vou usar, porque o diretor de teatro, o professor que é diretor de teatro, ele é um líder, ele é responsável pelo que vai para a cena. Tudo é culpa do diretor. Tenho muito medo disso. Quando falam, não, mas é o diretor que é responsável, é mesmo. O que está em cena é sua culpa. O que você quis passar é sua culpa. É uma soma de vários conhecimentos. O diretor deve ser um educador, fazer com que seus atores sintam que estão sempre aprendendo mais. Então, as funções do diretor, acima de tudo, ele deve ser um aliado amoroso. Ele tem que ter o compromisso com a obra no prazo, ser um transformador de ideias com realidades cênicas. E para uma obra, eu sugiro que você, que é professor de teatro, faça no mínimo uns 30 ensaios antes de encarar o público. E também sugiro que você faça a primeira apresentação com o nome de ensaio aberto. Super funciona, porque os atores que são novatos e não são atores, como o Boal fala ali, não atores, eles ficam muito tensos. Ai, público, primeira apresentação. Então você diz assim, gente, relaxa, essa vocês podem errar. Essa é um ensaio aberto. E aí funciona tudo muito bem, porque ali você pode ainda fazer alguns ajustes. Também o teatro exige que o ator, todo ator tem que ser diretor, todo diretor tem que ser um ator. É muito importante que o diretor, o professor que trabalha com teatro tenha sido ator. Senão como é que ele vai contar a experiência, a sensação, mesmo que ele seja péssimo? Eu já tive professores maravilhosos que se achavam péssimos atores. Não quer dizer nada. É importante que você saiba que essa função de diretor
e professor de teatro vai respeitar todas as etapas. Não faz mal se ele nunca esteve bem ensinado. Está todo mundo ali para aprender. Como já dizia Stanislavski, o ator, o diretor tem que sempre reaprender. Então, pensar sempre no público e que teatro eu quero fazer, certo? Então, hoje eu fico por aqui. Eu quero dizer para vocês uma frase do Arthur, que era um super ator e fazia suas peças para impactar. Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre teatro ritualístico. E ele falava assim: o teatro deve trazer à superfície todos os demônios. Veja a responsabilidade que é ser um professor de teatro e ao mesmo tempo um diretor que leva uma obra, um pensamento, uma história para a cena. E até o nosso próximo encontro.